Eu sempre costumo dizer que a estatura é uma coisa muito importante. Se você tem uma estatura média ou baixa, agradeça a Deus. Porque a estatura alta, porque tinha muito pecado, era para caber. Na estatura baixa você tem menos. Mas é uma questão de lógica. Esse, como a Estela já nos informou, o capítulo 5º, que trata, pelo ser mais longo, trata do bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver a parte final dele, que vai do item 27 a 31. Esses itens eles já estão inclusos em Instruções dos Espíritos. Então, Kardec lança uma pergunta e cada um dos espíritos que estão trabalhando dentro junto a Kardec na codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dão uma resposta com uma mensagem. Então, nós trouxemos para as nossas reflexões a pergunta que Kardec coloca e pequenos trechos para, então, nós analisarmos da resposta que os espíritos dão, que é em forma de mensagem. Na realidade, e aí fazemos na parte final um wrap-up, ou seja, uma síntese do capítulo como um todo, os seus itens mais importantes, mais significativos de que trata o assunto. Ele inicia, então, no item 27, questionando: deve-se colocar um fim às provas do próximo? Na realidade, por que dessa pergunta? Porque, às vezes, nós encontramos esse tipo de informação. Quando a pessoa está na presença de alguém que sofre, se nós devemos pensar exatamente se é a justiça de Deus e se é a justiça de Deus que ele siga o seu curso. Kardec, é claro que vai esclarecer isso desde o Livro dos Espíritos, porque se você ver uma pessoa se afogando, né, então você pode olhar para ela e dizer assim: bom, deve ser prova ou expiação, deixa que se afogue, porque aí vai cumprir exatamente as determinações necessárias ao espírito. Ora, isso é de um primitivismo absurdo. Né? Qual é a atitude do indivíduo? É exatamente o contrário, né? Tirar-lhe da situação em que se encontra. Por isso que não é esta postura, mas vale mais, vejamos que meios que Deus colocou à nossa disposição para suavizar o sofrimento daquela criatura. E aí não são nos casos extremos, né? Por isso nós reencarnamos em sociedade. E a primeira sociedade que a gente chega, né, que nós adentramos, é a família, que é uma beleza sob todos os aspectos. Não é verdade? Primeiro, até porque nós reencarnamos na família certa. Apesar de sempre, de repente, achar que a grama do vizinho é mais verde, né, mas é a família certa. Nós não reencarnamos por acaso, né, e mesmo que nós sejamos, né, filhos ou filhas adotivos, nós não seremos adotados pela família que é inadequada. Nós seremos adotados pela família certa. Por quê? Porque é uma relação de natureza energética. Semelhante atrai semelhante. E no agrupamento que nós estamos, nós somos criaturas que estamos para o burilamento, para sermos burilados, e somos ferramentas também para burilar. No sentido de que é através da relação, por mais que a nossa família seja a tão propalada família espiritual, em número reduzido no hoje, para um dia o número, né, irmos para o macro, uma vez que a nossa família é universal. Nós não precisamos ter, aliás, né, falamos aqui a respeito da condição adotiva, mas basta utilizarmos este simples exemplo. Nós não precisamos ter uma relação parental chamada consanguínea também, né, ou a mesma coisa, para que nós tenhamos uma relação muito positiva com aquelas criaturas, não é verdade? Nós que estamos aqui como imigrantes que somos, mesmo que já estejamos cidadãos, nós, de repente, parte da família, senão ela toda, ficou no Brasil, ou no país outro país de origem. E nós vamos perceber o quê? Nós vamos ampliar essa família no relacionamento de pessoas que mereçam a nossa confiança e as quais mereçam a nossa, não é verdade? Não é assim que funciona? Você acaba tendo um relacionamento de natureza familiar sem que haja consanguinidade.
sem que haja parentela no final. Aí, sem que haja essa obrigação. Então, esses laços vão se ampliando, óbvio. Também, nesta relação, ela está tal qual a questão da família que nós reencarnamos, não é verdade? Nós nos relacionamos com os nossos afins, não é assim? Esse grupo familiar, que é o grupo amigo, ele também atende à afinidade de natureza energética, de natureza vibratória. Por isso, essa condição. Estamos alocados em determinado grupo, seja que agrupamento for, para que sejamos úteis para eles e eles úteis para nós. Independente. E quanto mais nós entendamos isso, é um fator muito importante. Quanto mais nós entendamos isso, nós passamos a ser mais colaboradores. Nós costumamos ser mais trabalhadores do que dar trabalho. Porque às vezes você tem o trabalhador que dá trabalho, né? Nós somos mais proativos na situação. Por quê? Porque a compreensão ou a procura do conhecimento sobre nós mesmos mostra-nos que nós temos muitas aparas ainda para serem trabalhadas. Isso é uma realidade em nós, também é uma realidade no outro. Porque são muitos raros os casos de espíritos missionários, se bem que todos nós o somos, sim, dentro da capacitação da missão que nós abraçamos. Não é verdade? Se você abraça a missão de ser mãe, você é uma missionária na maternidade. Se é a da paternidade, também. E assim sucessivamente. Cada um de nós vem com uma proposta que não é menor do que a do outro, porque a valorização diante de Deus é pela postura naquilo que nós nos programamos, que é fantástico. Então, não tem trabalho menor ou melhor. Como o indivíduo que está fazendo a higienização da empresa, não é? Ou fazendo a faxina, no português mais comum, ele não é menos importante, se bem que isto é uma realidade de natureza, por vezes social e por que não dizer financeira, o fato é que ele não é mais importante do que o presidente da empresa onde ele está, dependendo exatamente de como ele está para a proposta de serviço dele. Se ele faz, por exemplo, aquela atividade que é extremamente significativa, porque você chegar, seja numa empresa ou numa casa, onde a imundície esteja, não é? No ambiente, é um lugar insalubre em todos os aspectos. Mas, veja, se a proposta dele, de trabalho dele, é uma proposta positiva, ele está como ferramenta útil, não é? Diretamente de Deus, sim ou não? E se estou eu, por exemplo, na presidência da empresa, mas tenho uns reveses em relação àquilo que eu esteja fazendo, ora, eu estou sendo muito menos útil, não só para mim mesmo, como para a coletividade, porque a minha produtividade será, evidentemente, muito menor, não é? E aquilo que eu estou fazendo por uma condição negocial. Sabe quem disse isso? Jesus. Na verdade, quando você, não é? Você quer, de repente, um processo negocial, ou seja, com a divindade, com quem for, você quer ser visto pelas pessoas, a importância está em relação à atividade. Claro, nós não vamos trabalhar a necessidade de ter a compensação de natureza financeira, mas se ela está relacionada apenas nesse processo, diz Jesus, ele não usa esse exemplo, nós é que estamos colocando o ensinamento deles. Diz, você já recebeu o seu galardão, ou seja, você já recebeu o seu prêmio. Não é esse interesse só? Eu estou trabalhando, recebo dinheiro e, se eu me posiciono de uma maneira a gostar muito do que eu estou fazendo, ou eu vou fazendo porque o dinheiro é bom, são dois aspectos, né? São dois aspectos completamente diferentes. Então, esse é o pagamento, então eu já recebi o prêmio, morreu o assunto. Mas quando o indivíduo se posicione de uma maneira onde ele valoriza aquilo que ele está fazendo, né? Se dedicando àquilo que ele está fazendo e tendo a compensação financeira que faz parte do processo, este indivíduo tem um valor muito mais significativo, porque a relação dele é uma relação de amor por aquilo que ele está fazendo. Não é fantástico?
Por isso que não existe diferenciação entre aquele indivíduo que esteja numa atividade mais simples do que aquele que se encontra numa atividade onde tem a responsabilidade, etc., seja ela qual for. Né? E é válido lembrar, então, sempre estaremos diante da condição, seja dentro da primeira sociedade, que é a família, ou da sociedade como um todo, podendo estar como ferramentas úteis de nós para com os outros, e se nos conhecermos um bocadinho mais, entendemos a condição daquele outro para conosco, que por vezes são criaturas, às vezes, de difícil administração, não é verdade? Mas é engraçado que sempre é difícil de administração o outro. Por isso que não é incomum, às vezes, nós vemos espíritas, logo quando começam no espiritismo, dizer que em casa todo mundo é perturbado até prova em contrário. E que quando está noutra atividade espírita, dizer assim, bem que fulano deveria estar aqui. Não, ele não está porque sou eu que preciso. Principalmente quando a gente faz palestra, não é verdade? Porque a boca do expositor ou da expositora fala primeiro para ele, porque a boca dele está mais perto do próprio ouvido. Faz todo sentido, na realidade. Tem ninguém que é especial. A diferença é que eu estou em pé e vocês sentados. Graças a Deus, porque é assim que funciona a coisa. Muito bem. Outros aspectos a serem considerados nesse processo. As minhas consolações morais, o meu apoio material, os meus conselhos não podem ajudar a pessoa a transpor a dificuldade com mais ânimo, se ela tem que passar por aquilo? Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento dele? Porque somos em tempo integral, quando nós nos posicionamos para ferramentas úteis, criaturas que podem ser úteis para nós mesmos, como também para o semelhante. Por isso que Jesus vai dizer para o jovem, que diz assim, deixa que antes eu enterre o meu pai. Né? Ele não vai faltar com o respeito filial, mas ele diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tinha um ensinamento adicional ali. Não era para o menino abandonar o cadáver do pai, em absoluto, mas ele se referia à condição da inutilidade da criatura perante ela mesma e dela perante a sociedade, significando o quê? Tem muita gente, às vezes, que são cadáveres que andam. Não é verdade? São verdadeiros cadáveres que andam, porque são inúteis para si mesmo e inúteis para a coletividade. Esse é um cadáver que anda. É nesta condição. Então, os cadáveres que enterrem os próprios cadáveres, ou seja, que se juntem e fiquem juntos, não tomando o tempo daqueles que estão vivos, ou seja, que estão ativos. Há outro aspecto, inclusive, que a mensagem aborda. Ajudar uns aos outros e nunca se transformar em instrumento de tortura para ninguém. Não é? É o pique que vai cutucando. Quantas vezes, não é, nós não verificamos que o algoz é a vítima? Não é? Quantas vezes o algoz é a vítima? Porque aquele que se posiciona como vítima, por vezes, fica cutucando, não é? Fica alfinetando, vai alfinetando, e tem gente que só tem a arte de alfinetar, não é assim? Com a língua. Então, ele vai alfinetando. A pessoa chega em um determinado momento, como nós não somos criaturas com plena administração dos nossos sentimentos, sensações e coisas do gênero, a pessoa acaba, não é, explodindo e toma uma atitude que o sujeito que de fato é o algoz se posiciona como vítima. Quantos casos nós não temos conhecimento, não é fato? Que é o indivíduo que cutuca até que o outro exploda. Aí o outro exploda e ele fica na condição de vítima extremamente confortável. Na realidade, isso pode... é simples parecença, porque diante das leis de Deus, todo o processo é analisado na condição consciencial. Aquilo que eu promovo, eu estou registrando na minha consciência, seja positivo, seja negativo. E a consciência é um terreno que não é possível ser adulterado, porque é um terreno de natureza divina. Eu posso, não é, acobertá-la,
mas eu não consigo adulterar. As minhas ações, sejam, a começar daquilo que eu penso, que já é, eu plasmo na dimensão espiritual, não é verdade? Aquilo que eu penso, eu plasmo na dimensão espiritual. Quem disse isso? Jesus, mais de 2000 anos. Quando você pensar no adultério, você já terá adulterado. Ele falou para o adultério falando a respeito, utilizando a figura feminina, mas o adultério pode ser em qualquer situação, né? Nós podemos adulterar uma informação, adulterar um documento, etc. Ele diz que quando você pensar no adultério, você já terá adulterado. Por quê? Porque acontece o seguinte, obrigado. O que acontece é simples. O nosso pensamento é energia. Energia é matéria. Eu plasmo aquilo que eu insisto em manter. Mesmo que seja inconsciente, eu plasmo essa situação na dimensão espiritual. Eu plasmo em mim mesmo. Somos verdadeiras telas. Você acha que 4K é poderoso? Isso é insignificante. Somos verdadeiras telas ambulantes, onde os espíritos veem. Então, os mentores, por exemplo, quando nos veem, sabem aonde devem trabalhar. Os obsessores também. Os obsessores também. Que, no final das contas, voltando um pouquinho, né, lembra-se quando nós falamos da vítima e do algoz? Sempre eles são os algozes, quando, na verdade, sempre eles são as vítimas. Porque você só tem um processo desse, porque eu, de alguma maneira, ou eu prejudiquei, ou eu, então, tenho um processo de oferta, e se eu tenho oferta, sempre tem procura, não é? Em questões de, por exemplo, se eu sou um língua de trapo, se eu vivo falando mal da vida alheia, eu posso magneticamente atrair criaturas encarnadas e desencarnadas, não precisa estar desencarnado, que têm esse viés tal qual, né, similar ao meu. Se eu sou um indivíduo que bebo socialmente, mas eu me sociabilizo todos os dias, eu sou uma oferta ambulante, né? Eu sou uma oferta social ambulante, e eu faço uma assimilação aonde eu posso, não só atraio indivíduos desencarnados, como também encarnados que, né, pactuem comigo nos meus gostos, nas minhas. Esse é um processo que pode acontecer, não é, a qualquer tempo, porque nós vivemos num mundo de ondas eletromagnéticas emitindo e captando ao mesmo tempo. Quando você fizer curso, se já não está estudando mediunidade, você vai perceber, né, essa capacidade que todos nós temos, né, através da glândula pineal, que é uma antena emissora e receptora em tempo integral, em nossa dimensão ou de a nossa dimensão para qualquer outra. Isso funciona e tendo conhecimento, né, tendo consciência sobre isso, é ótimo, porque nós passamos a administrar o que nós pensamos, porque aquilo que pensamos nós vamos materializar. A insistência naquilo que é pensado, né? Ou seja, o abastecimento energético vai formando a situação, ela se forma primeiro no plano espiritual, por isso que quando você deseja alguma coisa, você começa a formar o processo no plano espiritual. Não é nada desses exageros, desses livros de autoajuda, que se você suponhamos que você, menina, goste do Brad Pitt, então você fica, né, fica pensando no Brad Pitt, eu vou encontrar com o Brad Pitt, ou a Angelina Jolie, seja lá quem for, né, eu vou acabar tendo um relacionamento com ela. Não vai. Não é? Porque, de repente, ela nem sabe que a gente existe e não está na programação dela também encontrar a gente. Mas o fato, ou dele, mas o fato é que você vai encontrar com ele e com ela, você vai. Mas como? Saindo desse corpinho lindo que Deus lhe deu no processo do sono, como eu vivo projetando, sempre tem alguém que se interesse por mim. Não é verdade? E como é um processo auto-hipnótico, porque eu faço um processo auto-hipnotizante, aparece o Brad Pitt ou a Angelina Jolie na minha frente, atendendo os meus desejos. Por isso, não é fantástico? Jesus, há 2000 anos, diz assim, quando você pensar, você já terá feito. Por quê? Porque a situação acontece primeiro no plano, na dimensão paralela a essa que nós vivenciamos. Por isso que quando você deseja algo, o desejo se materializa antes
e ele tem a possibilidade de acontecer ou não dentro de alguns aspectos que sejam possíveis, por isso possibilidade, possíveis, não é que sejam factíveis, não como qualquer livro diz assim, eu penso numa joia da Tiffany's, então eu fico pensando na joia da Tiffany's, na joia da Tiffany's, na joia da Tiffany's materializa na minha frente. Não, se eu não trabalhar, ganhar dinheiro, etc., né, e for comprar, ela não vai se materializar se eu não tiver o movimento, a ação. Mas quando eu faça isso e coloque movimento, coloque ação, coloque atitude, ninguém nos segura. Não é desse jeito? Ninguém nos segura. Nós somos criaturas impressionantes quando nós queremos alguma coisa. É uma pena que a gente quer tão pouco Jesus na nossa vida. Por isso que é tão difícil materializá-lo nas nossas ações, nas nossas palavras. Mas quando a gente quer, claro, o processo é dinâmico, ele não é tudo de uma vez. O Evangelho é algo dinâmico, ele vai acontecendo à medida que eu o exercite. Por isso que o Evangelho é exercício. Considerar outro detalhe, o mentor diz, considerar-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento do próximo, aonde estiver, com quem estiver. Ser a pessoa mais positiva possível diante da situação. Chega em casa hoje diferente. Isso é um desafio que é fantástico, porque André Luiz conta o caso. E isso vai acontecer conosco. Nós tomamos um passe e recebemos uma energia tão impressionante, claro que depende da nossa ligação, né, com o processo, porque não é imposto absolutamente nada, mas nós nos abrimos, recebemos uma quantidade de energia tão impressionante que saímos envoltos nessas energias que são luminosas. Se você chegar em casa e acabar a luz, né, você vai fazer o maior sucesso dentro da tua casa, tamanha a sua luminosidade. Bom, saímos desse jeito, se a gente aguentar chegar em casa desse jeito, né? Porque às vezes a coisa escorre pelo dedão do pé na saída do centro. Na primeira fechada que a gente recebe no trânsito, por exemplo, já vai o passe todo pela janela. Aí o fato é, se chega a tanto. Bom, mas sai a senhora acompanhada dos 2 filhos do Centro Espírita, onde haviam acabado de passar pela palestra e pela fluidoterapia. Saem envoltas de uma luminosidade impressionante. Entidades desocupadas, porque desocupado tem tudo quanto é lugar, não é? Encarnado e desencarnado. Entidades desocupadas que se encontravam um pouco à distância do centro, não tinha nenhuma relação com aquelas criaturas, mas são criaturas desocupadas. Quando vem o trio chegando, se aproximam primeiro do rapaz e, por insinuação, começam a colocar-lhe palavras ou aspectos negativos, e ele começa a se manifestar, porque ele faz o processo associativo mental, e ele começa a dizer, é muito interessante o Evangelho do Cristo, mas veja as dificuldades que eu tenho. Eu, por exemplo, na minha sexualidade, eu não tenho um controle absoluto, e a coisa é muito difícil para mim, etc. Eu me desequilibro com facilidade, e André Luiz vai descrevendo que aquele halo energético vai sendo literalmente transformado e desaparecendo gradativamente. Aí eles vão em cima da senhora, da mãe do casal. E ela diz, isso é uma verdade, é muito difícil. Tudo é muito difícil, e aí dá continuidade nesse processo associativo mental que faz, por questão de instantes, né, dando continuidade. Olha que beleza, né? Quando nós lançamos uma palavra, nós não sabemos aonde vai chegar, como vai chegar e o que vai fazer. Não é verdade? Quando a gente lança uma palavra, a gente não sabe qual é a repercussão. Por isso que, desde o processo educativo da criança, jamais se dirigir à criança que está em formação do seu caráter com palavras que denigram a criatura. Porque, por vezes, afeta de tal maneira aquele espírito que ali está, que ele não leva aquela condição para esta existência, ele leva para outra existência, ou existências, inclusive. E, às vezes, as pessoas, de uma maneira agressiva, se dirigem à criança, relacionando alguma incompetência dela. Você é um burro que está aí. A gente não sabe
A dimensão daquele processo na vida dessa criatura, nesta existência, na condição no plano espiritual e até mesmo em outras existências, dependendo de como aquela criatura está. Por quê? Porque Jesus vai dizer a Pedro: o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. Por isso que no Pai Nosso a gente fala para o Senhor: livrai-nos das tentações. O que são as tentações, senão aquilo que a gente gosta? Porque alguém aqui é tentado em alguma coisa que não gosta? Né? Eu, por exemplo, conheço, já usei esse exemplo, que eu encontrei uma única pessoa, e foi aqui no KSSF, e eu fiquei muito impressionado. Eu conheci um gilólatra. Você sabe o que é um gilólatra? É a mesma coisa que um chocólatra, é fanático por giló. Eu só conhecia quem odiava, mas agora eu também conheço quem gosta. Aí o gilólatra gostava de giló de tudo quanto é jeito. Frito, assado, cru, desse jeito, daquele outro. Aquilo, para mim, era uma expiação, não era nem provação mais. Mas o fato é que, não é verdade? A criatura era tentada com um prato de giló. Dá para você imaginar ser tentado com isso? Não, mas tem algumas coisas que a gente baba, não é verdade? Por quê? Porque somos frágeis diante do processo. É falta de conhecimento. Não, se conhecendo menos, maior fragilidade. Se conhecendo mais, mais segurança diante do processo. É exatamente isso. Não tem. Por isso que Jesus quebra as estruturas dos privilegiados de Deus, dizendo a cada um segundo as suas obras. Isso é uma mudança radical. Não tem negociata com a divindade. Você é resultado de você mesmo. Olha que fantástico. Vamos voltar para a senhora lá. Ela também, André Luiz descreve que aquele halo energético vai se consumindo e desaparece. Aí eles vão em cima da menina. Vão em cima da menina, ela diz: não, claro que é difícil, mas é necessário o esforço. É necessário procurar manter-se no maior nível possível do equilíbrio. É interessante que ele descreve que as entidades não só não conseguiam fazer com que a densidade vibratória que a envolvia diminuísse, como se lançavam pequenos choques que as afastavam. Não é uma beleza? Somos nós diante de nós mesmos, na questão de nos mantermos diante desta condição como um instrumento útil onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Ah, mas eu estou sozinho. Nunca. Somos sempre capacitados a fazer algo por alguém. Por exemplo, desejar o bem para o próximo, fazer uma prece para o familiar, amigo ou pessoa mesmo que esteja desamparada. Estamos, às vezes, na via pública e passamos com o nosso veículo e há um acidente. O que aquelas pessoas precisam? Da nossa prece, não da nossa curiosidade. Até porque a minha curiosidade pode atrapalhar o resgate que está vindo exatamente atrás de mim. Não é? Então, eles precisam da minha prece. O mentor deles vai utilizar dessa energia para auxiliá-los. Então, nós podemos ser ferramentas úteis sempre para aliviar o sofrimento do próximo. Olha como o Evangelho não traz para nós oportunidades de servir. Resumindo nessa mensagem, dizer: todos estão na Terra para corrigir erros cometidos no passado. Não só necessariamente. Você também tem a proposta de alavancar a sua vida. Não é? Ou seja, eu preciso passar por determinadas provas para alavancar situações, estar mais preparada para outros desafios. Mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Até porque nós vamos colher aquilo que plantamos, que é da lei. Causa e efeito. Se isso é uma realidade, sejamos causadores do bem. Vamos na outra mensagem, outra questão de Kardec. Ele diz: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Esses são os grandes dramas, não é verdade? E aí diz o Espírito respondendo: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, do precipício, para daí o retirar?
a fim de fazê-lo voltar a si mesmo, a si, e alimentar ideias diversas das que tinha, a ciência nunca se enganou em suas previsões. Ele continua: esse momento de graça que é concedido ao espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode refletir muito no momento final da sua agonia e só no instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. Um amigo meu que o diga. Ele foi um indivíduo extremamente um empresário, um indivíduo extremamente bem-sucedido, um indivíduo de bom coração, não é porque desencarnou que ficou bom, mas um indivíduo de bom coração, e sempre gostou muito de automóveis, etc. A paixão dos meninos, não é? As nossas meninas são justificadas pelas paixões em sapatos e bolsas, que é muito forte nelas, né? Porque todo sapato, e você, marido, relaxa, viu? Porque todo sapato tem um possessor dentro, não é nem um obsessor, ele é um possessor, que ao olhar para ela e ela para ele é um processo de fixação e fascinação imediata, e ele diz assim: me leva, pisa em cima de mim e me maltrata. E aí é impossível. E quando a gente vai no dealer, né, e entra no carro, o cara diz assim: sente o barulho do motor. Pronto, aquele motor tem o obsessor lá dentro, que já não atua imediatamente. O carro, de um ano para outro, mudou um adesivo que colocaram, mas é 2018. Da mesma maneira que o sapato, às vezes, muda a fivelinha. Não é verdade? E a bolsa, o botãozinho. Mas é o botão, é a fivela. É justificável. Esse aspecto é uma realidade na nossa vida. Então, fazendo uma ligação com essa estrutura do indivíduo, não é? André Luiz traz, inclusive, para nós, em uma das suas obras, que o rapaz estava num processo de desencarne, mas estávamos falando primeiro do nosso amigo. Ele adorava carros e aí ele começa com um processo de uma indisposição estomacal que, no decorrer, descobriu que era um câncer. E quando descobriu que era um câncer, dali para a situação de descobrir que já era metástase, a coisa foi um pulo. E aí, aos 34 anos, ele desencarna próximo dessa faixa etária, né? Ele chegou até os 43, por ser um indivíduo muito forte, ele era muito voltado à qualidade de vida, alimentação, exercícios, etc. O câncer foi minando ele gradativamente. E ele, conversando, já hospitalizado, próximo do desencarne, espírita que era, entendia a situação, mas o sofrimento estava acontecendo administrado. Aí ele disse assim: quando a gente está aqui, como as coisas perdem o valor. Como as coisas perdem o valor. Como a vida tem um valor completamente diferente. Como os valores são outros. Né? As questiúnculas, aquela condição, não quer dizer que a gente vai abandonar, não é nada disso, mas como as coisas são secundárias em relação ao valor, os valores principais, os valores eternos da criatura. Por isso é importante a gente verificar exatamente esse aspecto em relação a essa condição. E André Luiz descreve, então, que o rapaz estava num momento de agonia e o estado dele, da enfermidade, era tamanho que ele exalava um odor cadavérico já, mas não havia desencarnado. Mas o odor era adiantado e cadavérico, tanto é que eles chamam um pastor. O pastor entra no quarto do indivíduo e, dado o odor, que era pútrido, ele fala algumas palavras, mas não suportando aquela situação, porque começa a se sentir muito mal, ele sai rapidamente. E um enfermeiro bem intencionado vê a cena, vê o indivíduo apodrecendo vivo praticamente, já numa situação de decomposição de determinadas partes do corpo, visa aliviar-lhe o sofrimento e vai preparar, então, um anestésico, claro, numa medida um pouco maior, para levar o indivíduo ao desencarne. Diz André Luiz que as entidades ficam ao redor do sujeito tentando mudar-lhe o posicionamento, tentando de todas as maneiras insinuar-lhe a mudar a postura em relação ao enfermo, para que o enfermo pudesse desencarnar naturalmente.
mas ele não é estimulado, não se liga a essas entidades, vai lá e aplica ali o anestésico e o indivíduo desencarna. Porém, desencarna e havia ali uma tranquilização do processo, né, porque o indivíduo, naquele estado, deixava de sofrer. Mas, na realidade, ele, como espírito, recebe a injeção letal, entra em estado de choque e é retirado do corpo em estado de choque. E aí descreve André Luiz o seguinte: uma situação que seria natural, que ele sairia do corpo com a naturalidade e manteria lucidez e equilíbrio, teremos que tratá-lo a começar primeiro do choque em que ele entrou. Ou seja, teremos que tirá-lo primeiro do choque. Vamos demandar um tempo para depois começarmos o trabalho de clareamento dele com a questão da condição que ele se encontra no plano espiritual. Simples assim. Por isso que, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, há essa colocação. Por vezes, o indivíduo, no limiar do desencarne, faz uma verdadeira revisão de vida, né? Faz uma verdadeira mudança de patamar em relação àquilo que valorizava e aquilo que, de fato, precisa ser valorizado. Continuando o próprio capítulo, outro item é colocado sobre o sacrifício da própria vida. Kardec também questiona a respeito desse assunto, que diz que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Continua: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio, vide a uma mãe diante do risco do filho. Quantos casos não sabemos, às vezes, da mãe se atirar na frente de um veículo para tirar o filho do risco de morte? Quantos casos, às vezes, isso é um dos exemplos, nós não sabemos em relação à questão da mãe, não é? Porque a maternidade é algo que, para o espírito reencarnado na condição feminina, ela é instintiva, ela não age, a razão naquele momento não funciona. Da mesma maneira que o indivíduo que está num prédio em chamas e ele salta pela janela, ele não salta com a intenção de se matar, não é? O que acaba acontecendo é que o indivíduo, o instinto toma posição sobre a razão, é o instinto de autopreservação, ele salta para se salvar. Ele vai, evidentemente, desencarnar. Primeiro que quando ele salta, ele tem um choque adrenérgico, ele apaga, né, porque todo o processo é instintivo, ele apaga, ele vai desencarnar, porque ele vai bater no solo e vai desencarnar por conta disso, mas ele bate no solo e ele está desencarnado. Ele não está saltando para se suicidar, ele está saltando para se salvar. O instinto supera a razão. Por isso que, às vezes, nós vemos uma mãe saltar na frente de um veículo, etc., seja com o que for, para tentar tirar o filho do risco, e ela acaba desencarnando, por vezes até mesmo os dois. É uma questão instintiva na mulher. Por isso que a mãe dá a vida pelo filho. O pai sempre quer negociar, não é? Porque não tem uma estrutura instintiva naquela condição que aquele espírito está na organização feminina. Por isso que essa colocação, se ele se expõe a um perigo, ou ela a um perigo iminente, salvar a vida dos seus semelhantes, seja que relação for essa, sabendo de antemão que sucumbirá, pode ser considerado suicídio? A resposta é: desde que não exista a intenção de procurar a morte, não há suicídio, e sim devotamento e abnegação, embora haja certeza da morte. Você já imaginou Jesus, que sabia de antemão o que iria passar? A gente suspeita, mas não sabe, né? E nós somos o único animal que sabe. Não é incrível? Até costumamos usar esse exemplo. O seu cachorrinho, se você o tiver, está nessa hora na sua casa, deitado de barriguinha para cima, totalmente despreocupado com o dia que vai desencarnar. Você não.
você sabe, nós sabemos que vamos morrer no corpo físico. Olha que coisa interessante, né? Imagina um Jesus que sabia de antemão. Mas não é o processo do desencarne em si. Porque desencarnar é fácil, viu, pessoal? Tem uma senhora que era dirigente de um grupo espírita que eu frequentei durante muitos anos, com a qual eu fui no Chico durante 22 anos. Ela chamou as filhas, disse: meninas, eu estou me despedindo, porque hoje eu vou partir. Aí as meninas, né, as filhas, todas adultas, evidentemente, disseram: mamãe, para com isso, a senhora sempre brincando com isso. Eu disse: não, não, o pessoal já está aqui e eu estou indo embora. Sentou-se na poltrona e desencarnou. Eu tenho um amigo, se chama Jeter, ele trabalhou muitos anos como apresentador, ele era diretor da Rádio Boa Nova e apresentador da TV Mundo Maior. Se você entrar no YouTube, já demos aqui essa informação numa aula. Se você entrar no YouTube, coloque assim: filósofo espírita que desencarna no ar. O Jeter estava entrevistando um filósofo espírita, e você vê, aí de repente, quando eles entraram no intervalo, mas as câmeras continuaram filmando, né? Aí o cidadão virou para o Jeter, que era o entrevistador, e disse assim: eu já estou indo. Desencarnou. Não é genial? Não, você não precisa querer ir hoje, não é? Mas você não precisa querer ir hoje. Não há necessidade de ansiedade, né? Não precisa. Até porque desencarnar tem que ser de segunda-feira, que nem de dieta, né? A gente começa sempre na segunda-feira. Nada de querer apressar. Mas assim, tem consciência do que está acontecendo. Olha que maravilha. Eu vou partir. Eu conheci um outro caso, que era o Militão Pacheco. Você encontra, inclusive, mensagem dele através do Chico no livro O Espírito da Verdade. Ele dá uma mensagem importantíssima, que é o Espiritismo Pergunta. Ele era trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo e, certo dia, ele chegou em casa e disse para os familiares: pessoal, eu vou desencarnar essa noite, eu queria me despedir de vocês, agradecer a todos, pedir perdão dos meus erros, dos meus equívocos, mas eu estou desencarnando esta noite. Se recolheu ao quarto, deitou e desencarnou. A gente morre de medo de morrer e treina toda noite, não é verdade? Vá treinando, um dia você consegue. Olha que beleza. Todo mundo que treina, um dia alcança o resultado. Né? É que não é um processo de atleta, mas é uma realidade. Né? Imagina, então, quando o indivíduo sabe o processo. Né? O processo, como Jesus sabia. Por isso, há esta relação. Outro aspecto abordado no capítulo são o proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Diz assim: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? A resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria consequências desastrosas para o futuro. Vide os nossos irmãos suicidas, que a cada 40 segundos, por total desespero ou enfermidade em absoluto, desencarnam no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Isso é um desastre, não é? Completo e total. Veja o quanto esta relação, né, pode nos levar para outros aspectos. Resumindo o capítulo, então, não basta sofrer, é preciso saber sofrer.
é preciso utilizar de resignação. Resignar-se não é gostar de sofrer, é aprender com o processo. Diz André Luiz no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, a dor é um aviso. Preste atenção nela, porque tem um recado acontecendo. Né? Preste atenção nela e faça o seguinte, procure minimizá-la ou eliminá-la se possível, mas durante o processo, preste atenção no porquê ela está ali. Não é? Por que ela está ali? Preste atenção, por exemplo, num simples resfriado. Não é gripe, num simples resfriado. Né? Se em paralelo, ou um pouco antes, nós não passamos por algum tipo de aborrecimento, aonde, obviamente, a nossa capacitação, não é, de imunidade decresce um pouquinho e quem, por exemplo, tenha, porventura, o vírus da herpes, né, que ele é um vírus literalmente oportunista. Qualquer tipo de situação que o indivíduo não administre bem, pum, ele diz aqui, estou presente. E não tem cura, você só trata, mas não existe cura até hoje. Ou de outros determinados aspectos, irritação de pele e coisas que são desconfortáveis, procure verificar se não estamos durante um processo, ou um pouco antes, nos aborrecemos, às vezes, por quinquilharias. Porque se a gente pegar na nossa existência, às vezes a gente se aborrece por quinquilharia. Gastamos energia com bobagens, dando satisfação, de repente, quando nós nem precisávamos dar. Não é verdade? Nos preocupando, é preocupação, com coisas que sequer vão existir. Nos preocupamos com situações, por vezes, que são banais, e a gente nem sabe se vai estar reencarnado quando chegar aquele momento, se é que vai chegar. É muito boa uma mensagem, adoro ela, você pode entrar na internet só com o nome que ela aparece, que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos Espírito, também pela psicografia de Chico, cujo título se chama Belarmino Bicas. Ele desencarnou 22 anos antes por ser apenas mal-humorado e preocupado, coisa que você não deve ser. Nem mal-humorado, mal-humorada, nem preocupado ou preocupada. 22 anos antes. Por quê? Porque vai gastando energia vital, né? Aí, obviamente, implementando desconfortos os mais variados, que é como como homeopatia, ou então aquela gota que a torneira não está bem fechada. Ela vai transbordar o copo. Então, vai se desgastando com questiúnculas. E, de repente, se chega ao desencarne muito tempo antes da hora. Aliás, é André Luiz que fala, o que tem de gente que desencarna antes da hora é a grande maioria. E espírita está cheio também, viu? Não vai pensando que por ser espírita vai chegar lá e tem banda de música, porque não tem. Né? Neguinho diz assim, nego, o que você está fazendo aqui 50 anos antes? Imaginou o vexame, o mico que você vai pagar para os mentores? Então, é para a gente pensar, não é verdade? Outro aspecto é, nós não devemos nos acomodar no sofrimento. É preciso lutar sempre com coragem, inteligência, paciência e fé. Porque tem gente que gosta de sofrer, mas gosta de sofrer e o problema não é só que goste de sofrer. Ela quer ter audiência no sofrimento. Nunca quer sofrer trancada no banheiro, fechado, sozinho. Não, ela quer, de repente, fazer com que as pessoas sofram com ela. Ou então valoriza a doença. Quando você pega um indivíduo desse, fuja. Porque começa a dizer assim, puxa, eu estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça, você? Isso não é nada. A minha dor de cabeça começa aqui, dá umas fisgadas aqui na nuca, repuxa na coluna e dá umas fisgadas no meu tornozelo. Isso é que é dor de cabeça. Deus do céu. Tem gente que valoriza isso, que valoriza a enfermidade para se fazer de coitadinho, ou então, e para deixar a família inteira enferma.
Não é? Porque a família vai se envolvendo emocionalmente. E quando você vai ver, o doente, na verdade, é a família, porque ele mesmo, às vezes, está numa boa. Não é? Porque ele consegue enfermar todo mundo. Não é? Ou seja, tome cuidado com essas criaturas. Né? Ore muito e, se tiver que atendê-las, atenda na condição do médico que medica, mas não se envolve. Não é? Ou da mãe, ou dos pais que educam, que o sim é sim, que o não é não, se precisa tomar injeção, toma e morreu o assunto. Não se discute com aqueles que nós somos responsáveis. Nós tomamos as atitudes responsáveis. Por isso, esse aspecto é importante. Outra coisa, saber que felicidade não é deste mundo, não é uma situação para que nós sejamos infelizes. A relação do ensinamento é o seguinte: quando nós atrelamos a nossa felicidade às coisas do mundo, as coisas do mundo são perecíveis e a nossa felicidade, ela é completamente perecível, ela é fumaça. Se nós amarramos a nossa felicidade no namorado, na namorada, na casa nova, no carro novo, na conta bancária, nós seremos infelizes. Por quê? Porque o namorado, a namorada podem, de repente, vir com aquela conversinha de que você merece coisa melhor. Essa é a desculpa clássica. Né? Essa é a desculpa clássica. Você levar um fora desse jeito é a clássica. Não, eu percebi que você merece muita coisa muito melhor do que eu. Né? Esse aí é o clássico. Você diz, mas eu quero você mesmo, que é uma porcaria. Não, mas você merece coisa melhor. Ou seja, bom, se eu mereço coisa melhor, é você que está dizendo, vá para o diabo que te carregue, então. Mas é uma realidade. Se você acha que, não é, eu mereço coisa melhor, e você está dizendo que você não é, bom, então que bom que você me avisou, passe bem, até logo. Seria tão simples se fosse assim, mas não é, não é? Mas, na verdade, é o seguinte, vocês, meninas, comecem a usar de uma estratégia que funciona bem, viu? Porque não dá para amarrar o sujeito com o pé da mesa. Mas se ele começar a querer fazer que vai, você diz, vá! Na próxima reencarnação eu volto como sua sogra. Você vai ver se ele vai. Você vai ver se ele vai. Fica tranquilo. Mas pense bem, não é? Então, ela é do mundo, sim, se eu não amarro em pessoas, situações e coisas. Se eu exercito ela na maneira de viver, na maneira de ser. Sorria mais. Eu já conheci gente que ficou sem sorrir 25, 30 anos. Não conseguia sorrir. Eu tive um amigo que ficou 25 anos sem sorrir. Voltou a sorrir quando conheceu o Espiritismo, não o Espiritismo, mas pela condição de ter recebido a mensagem do filho através da mediunidade de Chico Xavier, o qual ele tinha atropelado aos 4 anos de idade. Lá na balsa para Ilhabela. O menino saiu do carro, ficou entre o carro dele e o outro. O cidadão disse assim, dá para você pôr o carro um pouco mais para trás? A gente, então, pode e deve sorrir para o mundo. Não é para sair daqui assim. Você quer dizer assim, nossa, só tem um bando de louco que está saindo de lá. Não é isso. Mas é procurar levar. Fale mais bom dia. Mas ninguém responde. Problema de quem não responde. O bom dia tem que ser para você. E de você para o outro. O bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, por gentileza, obrigado. Isso é base de caridade pura. A gente acha que fazer caridade é tirar gente de sarjeta, gente que está numa situação miserável. Esta é um dos aspectos de assistência para dignificar a pessoa. Mas aquilo que a gente pode fazer com regularidade é, por exemplo, usar de educação, sorrir mais para as pessoas. Nós começamos esse exercício 80 mil anos atrás. Beleza, hein? Que beleza. Somos criaturas que conseguem expressar no rosto. E podemos expressar coisas positivas, independente daquilo que possa estar indo no coração. Né? O espírita não tem obrigação, mas responsável do jeito que é, por procurar se conhecer, tem que... Se a pessoa perguntar, você está bem? Estou ótimo. A pessoa vira as costas, você desencarna. Mas para ela você está bem. Sabe quem disse isso? Não era espírita. Madre Teresa de Calcutá disse, eu tenho responsabilidade
de que as pessoas que saiam da minha frente saiam melhor do que quando chegaram. Não é genial? Que a pessoa leve de você o seu melhor. Se o seu melhor for um sorriso, que leve o seu sorriso. Se o seu melhor for um bom dia, que leve o seu bom dia, o seu boa tarde, a sua noite. Se o seu melhor for um momento simples de educação, faça isso, para melhorar a vida do outro. Aí a gente percebe que a felicidade é desse mundo, porque é exercício em nós mesmos. Na realidade, outro aspecto, que a infelicidade pode ser suportada com caridade, compreensão, amor e esforço pessoal, de nós para conosco, de nós para o semelhante. Outro aspecto ainda que narra o capítulo como um todo, que devemos sempre procurar amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, seja um amparo material, moral, psicológico e mesmo espiritual, dentro das nossas possibilidades. Não é querer fazer transferência, às vezes, do lar para a agremiação religiosa ou de atendimento, querendo fugir das responsabilidades de lá para, de repente, querer ser bonzinho aqui. Porque ser bonzinho aqui é muito simples, não é? A gente chega aqui assim, geralmente. Olá, como é que está a família? Nossa, que alegria em te ver. Vai morar com ele, com ela, para você ver. Não é? Porque ali é que a coisa... Não é que a porca torce o rabo, tem o rabo torcido já, mas é ali que a coisa pega. Né? Porque esse é o aspecto. Lembremos que o próximo mais próximo é aquele com o qual nós nos relacionamos na condição da confiança, do dia a dia, etc. Né? Estendamos, porque se o exercício não acontece com aquele que está mais perto, quando é mais longe, vai ficando um pouco meio fake, não é verdade? Outro aspecto é os nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos ou desestimulantes e negativos. A gente pode ser luz para a vida dos outros. Nós podemos ser luz para a vida dos outros. Por mais que a gente carregue uma série de situações a serem resolvidas, nós podemos iluminar a vida do semelhante da maneira mais simples que possa ser possível. Né? Da maneira mais simples. Chegue, não falamos assim? Chegue em casa diferente. Chegue em casa e abrir a porta, cumprimente com alegria as pessoas. Mas eu moro sozinha ou sozinho. Cumprimente os obsessores que estão lá instalados. Pessoal, cheguei cheio de amor para dar. Vocês vão perder o tempo comigo. Né? Porque o obsessor cansa quando o indivíduo começa a fazer mudança. Como a gente, via de regra, não os tem, porque a gente já se basta, não é verdade? Eles nem precisam se preocupar, porque a gente já se basta. Então, a gente tem que chegar diferente para nós mesmos. Olhe no espelho, por exemplo, e veja os aspectos bonitos da sua figura. Todos nós temos algo bonito. Às vezes assim de frente não está aquela coisa, mas de perfil, às vezes... Está aqui, né? Valorize-se, porque a falta da valorização em nós é exercício negativo de desvalorização do outro. Valorize-se. Eu estou careca, mas na próxima reencarnação vou vir o Elvis Presley. Pronto, já vai trabalhando para o futuro, vai se valorizando para o futuro. Ponto. Mas não é uma realidade. Ah, mas isso é utopia, isso é fantasia. Ah, bom, então faz o seguinte, fica de cara fechada, fique mal-humorado, fique enfermo. Até porque o mau humor já é a enfermidade em si. Pronto. Não é verdade? Agora, conhecendo do jeito que a gente conhece, querer se imputar uma condição dessa, desculpe, é usar a inteligência de maneira contrária, não é verdade? É usar a inteligência de maneira contrária. A gente precisa utilizar a inteligência em nosso favor, favorecendo aqueles que nos cercam. Ponto. É uma questão de que ser bom, sem sombra de dúvida, é ser inteligente, porque é exercício de potencial interior nosso em favor de nós, porque o exercício acontece em nós e vai fazer o quê? Vai se espraiar, vai acabar sendo exemplo para os outros. Quanta gente a gente às vezes não pode levantar com uma disposição ou um simples sorriso. Pensemos nesses aspectos. E aceitar as aflições como necessidades para o crescimento espiritual. Aceitá-las buscando o seguinte, inteligentemente minimizá-las,
diminuí-las ou eliminá-las, se possível. E, dentro desse aspecto, aprender com elas, podendo procurar ser útil. Nós temos que ser elementos de paz. É o que o mundo precisa, é o que nós precisamos. Nós precisamos ser elementos pacificadores, precisamos ser elementos de paz. Precisamos estar com Jesus, porque Jesus é a consolidação da paz. Falando em paz, muita paz a todos.